João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Diz assim: Jesus chorou. Curva a cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, em Tua presença nós estamos, ó Pai, para engrandecer o Teu santo nome. Meu Deus, em Tua presença nós estamos para aprender de Ti, para aprender a Tua palavra, aprender do Senhor, ó Pai. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, Tu que és maravilhoso, glorioso, justo e santo, manifesta, ó Pai, da Tua graça sobre este local. Manifesta, Jesus, da Tua graça, meu Pai, sobre todos nós, sobre todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Eu te peço, Espírito Santo, toma a nossa vida, toma o nosso coração em Teus braços de amor. Nos cuida de nós, cuida da nossa vida, nos ensina, nos orienta, Pai. Não nos deixa dispersos, mas eu te peço, Espírito Santo, molda a nossa vida, o nosso coração, pois precisamos de Ti. Em nome de Cristo Jesus, Tu que és o Todo-Poderoso, magnífico, meu Deus, que somente a Tua palavra seja a nossa atenção neste momento. Mas nada, Pai, tire a nossa atenção. Somente o Senhor, ó Pai, possa chamar a nossa atenção nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus, que toda a força de Satanás seja repreendida, Pai. Em nome de Cristo Jesus, toda a força diabólica seja repreendida e lançada fora, pois só Tu és digno de ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de João é muito conhecida. Fala a respeito de Lázaro, do defunto chamado Lázaro, aquele que morreu por 4 dias, já estava morto. E ali as 2 irmãs choravam. Choravam porque tinham perdido ali o seu irmão, tinham perdido alguém que amava, tinham perdido alguém que fazia parte da história delas. E estava um alvoroço muito grande. Estava ali todos se compadecendo da dor daquelas 2 moças. As pessoas estavam ali para querer consolar, para querer dar um apoio, para querer dar um carinho, para poder amparar aquela família, para poder amparar aquelas pessoas. E também tinha algumas pessoas que estavam zombando de Cristo, zombando de Jesus, ou questionando por que aquele que fez vários milagres, vários sinais, não ressuscita Lázaro? Por que esse que se diz que é poderoso não ressuscita Lázaro? Não fez esse tal milagre? Nós estamos vivendo uns dias que são dias muito complicados. Então, nós vamos falar em 2 partes essa mensagem. São dias em que a igreja passa por um momento muito complicado, muito difícil. Ela passa por uma desqualificação muito grande. A igreja passa por um momento muito fraca bíblica, de conhecimento. Ela não conhece nada. Ela passa por um momento muito fraco a respeito
de Cristo, a respeito de Jesus. Então, partindo desse princípio, nós observamos vários escândalos, nós observamos várias coisas acontecendo com a Igreja de Cristo. Nós vemos piadas, chacotas sendo feitas com o nome de Jesus, sendo feitas piadas com o nome de pastores que era para ser levado a sério, mas hoje virou apenas um homem de comércio, um homem de negociação. Vende-se lotes para o céu, fazem loteamentos para poder a pessoa ir para o céu, vende pedaço de céu. Se você dá tanto de oferta, você tem um pedaço do céu, e assim por diante. E vemos também uma bagunça muito grande relativa aos dons, a dons de profecia, a dom de línguas. É uma bagunça muito grande, não tem ordem, não tem ordenança. É uma desordem muito grande. Então a qualquer hora, a qualquer momento executa aquilo que dá na cabeça. Não tem ordem, não tem uma regra, não tem um objetivo, não tem princípios. É feito simplesmente conforme o costume, conforme a regra, conforme o próprio querer. E isso tem afetado a igreja brasileira. Num contexto geral, isso tudo tem sido afetado. Tem sido afetado de uma forma tão grande, tem sido afetado de uma forma tão intensa, que isso está sendo colocado de uma forma totalmente suja dentro da igreja. As pessoas sentam, ficam com vontade de abrir a boca de sono, sentam na igreja ao invés de prestar atenção na palavra, ficam prestando atenção em outras coisas. As pessoas vêm para o culto, ao invés de prestar atenção em Deus, naquilo que o Espírito Santo fala, prestam atenção em outras coisas. As pessoas não têm mais um pingo de temor naquilo que se diz Deus, naquilo que se diz louvor. Escrevem letras, escrevem vários tipos de louvores, ou dizem que são louvores para poder se enriquecer e não para querer adorar a Deus. Os louvores que são cantados, ou músicas, ou canções que são cantados hoje não são canções como de antigamente. Não são canções que são para adorar a Deus. Não são canções que levam a comunhão ao Senhor Jesus. Não levam as pessoas a conhecerem a Cristo. Não levam as pessoas a conhecerem ao Senhor de todo o coração. Não levam as pessoas a se quebrantarem. Levam as pessoas a fazer um retrocesso mental. Ao invés de levar as pessoas a se arrependerem, fazem a pessoa a ficar fazendo retrocesso mental, a ficar pensando nas coisas que fez no passado, até chegar em Abraão. Ficam pensando até chegar em Abraão, mas não levam as pessoas ao arrependimento. Fazem vários tipos de técnicas vocais, técnicas de psicologia, vários tipos de técnica de filosofia, vários tipos de técnicas para poder atrair as pessoas, para fazerem chorar, para poder fazer se emocionar, para poder fazer as pessoas se sentirem aliviadas, para fazer as pessoas se sentirem bem, fazer com que as pessoas se sintam mais aliviadas, mais em paz. Quando tudo isso, na verdade, não passa de técnicas, não passa de psicologia, não passa de filosofia, não passa de técnicas humanas, para as pessoas poderem se adaptar à sociedade novamente. Seria uma reintegração, digamos, à sociedade. A pessoa se sente valorizada, a pessoa se sente bem, se sente melhor, se sente mais bem, vistosa, vistoso, sente aquela coisa gostosa, aquela coisa boa. Mas tudo isso é tudo técnica. Tudo isso é tudo interesse humano, para o homem ser glorificado, para o homem ser adorado, para o homem ser engrandecido, para somente o homem ser enaltecido. Para o homem ali receber o seu aplauso, para o homem receber ali a sua oferta, para o homem receber ali o seu elogio, para o homem receber ali o seu galardão. Tudo isso tem um propósito. É o propósito do homem, é o propósito dele mesmo, é o propósito dele ser glorificado, é o propósito dele ser adorado e a glória ser tirada de Deus. Quando a glória é tirada de Deus, a glória é levada ao homem. A glória é levada ao homem. O homem, ele é glorificado. E o homem, ele vai ser glorificado de quê?
Qual que é a glória do homem? Que glória que o homem merece? Qual é a exaltação que o homem merece? Ah, tem um carro zero? Ah, tem uma casa nova? Ah, tem isso, tem aquilo, tem 300 coisas. O que o homem merece? Biblicamente, se nós analisarmos o que o homem merece, a única coisa que o homem merece é ficar longe de Deus. A única coisa que o homem merece é ficar longe, afastado completamente de Deus. É não ter sequer a presença do Espírito Santo. Isso que o homem merece. Ele não merece ser glorificado a mais nada. Ele não merece ser adorado em nada. Ele não merece ser engrandecido a nada. Hoje a igreja está sendo envergonhada. Ela é envergonhada em vários aspectos. Ela é desprezada. Você fala hoje de uma pessoa que é evangélica, que é cristã, que é crente, enfim. A pessoa tem 3.784 tatuagens no corpo. Não que veio a Cristo assim. Não que veio da restauração. O Senhor a resgatou dessa forma. Não. Mas ela está já dentro da igreja. E ali os seus líderes com seus demais auxiliares fazem com que as pessoas sintam-se bem fazendo isso. Fazem com que as pessoas se sintam à vontade fazendo isso. Então diz que isso não é errado, diz que isso não é pecado, diz que isso não é algo mundano. Ao invés de ensinar a verdade, tem medo de perder ali as suas pessoas. Tem medo de perder ali os seus lucros, os seus ganhos. Tem medo de perder ao invés de falar a verdade que aquilo não pode. Ao invés de ensinar a verdade que aquilo ali não deve ser feito. Não se deve marcar o seu corpo, não se deve estragar o templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Não deve destruir o templo do Espírito Santo, porque você vai prestar conta diante de Deus. Ao invés de falar isso, ao invés de mostrar isso, não, já está dentro da igreja, não veio de fora, não foi resgatado assim, não. A pessoa está dentro da igreja e ali ela faz. E ali ela faz. E é motivada a fazer. Para quê? Para sentir-se bem. Para poder ter ali o seu bel prazer realizado. As igrejas hoje, o púlpito é feito em forma de prancha de surf. O púlpito hoje ele é feito em forma de tubarão. É feito em forma de peixe. Virou festa. Virou festa. As pessoas pregam hoje de regata, de bermuda, de shorts. Virou festa, virou bagunça. Virou algo que está uma palhaçada. Está algo totalmente sem nexo. Está desconexo o negócio. Está desconexo, não tem sentido algum. Não tem nenhuma forma, não tem nenhum sentido aquilo que estão fazendo. E isso é normal. E isso está sendo normal. Por quê? Porque as pessoas elegem aquilo que elas querem. As pessoas, diz as Escrituras, que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se possível, Satanás enganaria até os escolhidos, diz as Escrituras. Se possível, Satanás enganaria até aqueles que têm a marca do Espírito. Aqueles que têm o selo do Espírito, a qual, quando ocorrer o arrebatamento, será levado ao céu. Satanás enganaria até esses. Se possível, Satanás enganaria até aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Se possível, Satanás engana todas as pessoas que confessam a fé em Cristo. Porque qual é o objetivo dele? Enganar. Qual que é o objetivo dele? Reinar com engano, com mentira. Qual que é o objetivo de Satanás? Destruir. E como que ele destrói? Ludibriando, enganando. Quando a pessoa cai no laço, aí ele mata. Quando a pessoa cai na dele, entra no ciclo dele, é exatamente aquilo que ele quer. Quando a pessoa entra no jogo dele, pronto, está realizado. Está feito. Está acabado.
É exatamente o que ele precisa. É exatamente o que ele precisa. Que as pessoas aceitam o jogo dele. Que as pessoas aceitam as músicas que ele coloca. Que as pessoas aceitam exatamente a forma com que Deus é cultuado. É exatamente isso que ele quer. É exatamente isso que ele quer. Você acha que, biblicamente, se olhar para as Escrituras, há uma luta muito grande, conforme João, Paulo, Pedro, eles enfrentavam por causa de quê? Que Cristo era cultuado de forma errada. João diz, muitos do nosso meio se fazem anticristos. Porque sai do nosso meio. Então sai do próprio meio cristão, montando heresia, montando seitas, inventando conceito, inventando tese. Para quê? Para destruir o cristianismo. Muitos se levantam para transtornar o evangelho de Cristo, como diz Paulo. Muitos se levantam para transtornar o evangelho de Cristo, para querer acabar com o evangelho de Cristo, para querer acabar com a palavra. Muitos se levantam por causa disso. Querem destruir o evangelho de Cristo, querem acabar com o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Querem montar um evangelho que seja de acordo com eles, e não eles se adaptarem ao evangelho, sim quer que o evangelho se adapta a eles. Errado. Errado, totalmente errado. Totalmente torto, totalmente distorcido. Totalmente invertido. Totalmente invertido. E com isso, com todas essas heresias, a igreja em si ela está cheia, repleta. Você olha hoje, ela está formosa, está bonita. Você olha hoje num culto das 7 horas da manhã, das 8, das 9, das 10. Você olha, a igreja está cheia. Das 6 horas da tarde, 7, 8 horas da noite, a igreja está cheia, está formosa, está bonita. Você vê ali lotada. Você vê ali a igreja cheia. Porém, a igreja está cheia, verdadeiramente, só que de pessoas vazias. A igreja ela está cheia, ela está lotada, só que de pessoas vazias. A igreja ela está cheia, ela corre muito rápido para um grande abismo. Ela corre muito rápido, sem perceber, para uma perdição. Ela corre muito rápido, sem se atentar para a sua própria perdição. Ah, mas eu busco a Deus. Ah, mas eu busco ao Senhor. Mas eu busco a Cristo. Veja. Aquele que diz que vem a mim, aquele que quer me seguir, ele não negar a sua própria carne, seu pai, sua mãe, seu irmão, esse não pode ser meu discípulo. Esse não pode ser meu discípulo. Como que nós podemos servir a Cristo, sendo que nós não temos como alvo Jesus? Como que nós podemos servir a Cristo, sendo que o nosso objetivo não está sendo agradar a Deus, é agradar a nós mesmos? Como assim? Eu quero buscar Jesus para me realizar. Eu quero buscar a Cristo para eu ser curado. Eu quero buscar a Cristo porque eu quero ser livre de tal doença. Eu quero buscar a Cristo por causa disso, daquilo outro. Jesus deu um exemplo disso. Quando as pessoas foram buscar Ele por causa do pão. Quando Jesus foram buscar, quando as pessoas foram atrás de Cristo, Jesus falou: vocês não estão interessados em mim. Vocês não querem minha pessoa, ao contrário, vocês são interesseiros. Vocês são um bando de interesseiros, sabe por quê? Porque vocês querem aquilo que te satisfaz. Vocês querem um pão. Vocês querem comer do pão. Por isso, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei o que vocês querem? Vocês não querem me servir.
Vocês não estão com um pingo de vontade de servir, de me buscar, de me conhecer, de andar comigo. Não, você está interessado em mim porque eu dou água para beber, porque eu dou pão para você comer. Vocês são interesseiros. Vocês são oportunistas. Fica ali só esperando a oportunidade que eu vou fazer um milagre, a oportunidade que eu vou dar água para beber, que eu vou dar pão para poder comer, que eu vou multiplicar o peixe. Vocês têm interesse nisso e não têm interesse em me buscar. Vocês não têm interesse em estar aos pés da cruz. Vocês não têm interesse. Ah, não? Não, a prova disso, quando Jesus foi crucificado, quantos tinham aos pés da cruz? Quando Jesus foi pego, além dos discípulos, quando Jesus foi pego, diz as Escrituras que todos ali o abandonaram. Todos abandonaram, deixaram Jesus. Todos o deixaram. Então como é que nós podemos dizer que somos discípulos de Cristo? Buscamos ao Senhor sim, pelo nosso interesse. E não porque Ele é o Mestre, e não porque Ele é o Senhor, e não porque Ele é o tudo. E consequência disso, por misericórdia e graça dEle, Ele te ajuda. Ele te dá essa liberdade para você poder clamar, pedir uma ajuda, pedir um socorro. Ele te dá essa liberdade para você pedir misericórdia. Ele dá essa liberdade para você clamar, para pedir: Senhor, me ajuda em tal área, Senhor, me ajuda numa área financeira, me ajuda na minha saúde, Senhor, eu clamo a Ti um milagre, me socorre, me ajuda, eu preciso de Ti. Isso é a segunda parte. Isso é a segunda colocação. Qual que é a primeira? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Qual que é a primeira colocação? Acima de tudo, buscar a Deus, a vontade dEle. Buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual que é o top? O primeiro, que está no topo da lista. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. As demais coisas, Ele acrescenta. Ele vê que falta. Ele dá essa liberdade. Por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo sendo derramado na cruz, por propiciação, Ele nos deixa clamar a Deus para pedir esse socorro, para pedir ajuda nas demais áreas. Mas o que nós fazemos hoje? Clamamos a Deus ajuda nas demais áreas e estamos nem sequer nos preocupando em clamar a Deus, em falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha vida, não me deixe pecar contra Ti. A igreja está pecando sem perceber. Sabia disso? E o que Deus abomina é o pecado. E o que Deus detesta é o pecado. E a igreja, sem perceber, está pecando a rodo. Está pecando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 300 vezes ao dia e não está percebendo. E nem sequer se atenta. Não tem nem sequer um pingo de interesse em falar: Senhor, limpa-me dos meus pecados. Senhor, me purifica das minhas maldades. A igreja está caminhando por um passo muito largo. A perdição. Se nós entendêssemos o valor da cruz, saberíamos o valor que tem Jesus. Se nós entendêssemos o valor da cruz, nós saberíamos o valor que tem Jesus. Por quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito. Através da maldição que Jesus passou ali na cruz, levando pecados nele, hoje nós podemos ser livres. Mas essa liberdade, diz as Escrituras, não use da liberdade de Cristo, não use dessa liberdade para dar vazão às coisas carnais. Não use da liberdade de Cristo para dar vazão às coisas carnais. Como assim? Não use dessa liberdade de Cristo para você ser carnal, para você usar o nome de Cristo para as demais áreas,
para as demais áreas da sua vida de forma totalmente distorcida e errada, antibíblica. Não use do nome de Jesus para você ficar se importando tanto com as demais outras áreas da tua vida e esquecendo-se da principal. Do teu coração, da tua eternidade, do teu interior. Não use do nome de Jesus para você ter A, B, C, D, carro A, carro B, carro C, casa A, casa F. Não. Ter uma casa em Maresias, uma casa aqui, outra casa... Não use do nome de Jesus para isso, não. Sabe por quê? Porque depois você vai prestar conta. Cada vez que você usou o nome dele. Cada vez que você usou o nome de Jesus por uma coisa carnal, você vai prestar conta. Você vai prestar conta. Por quê? Toda palavra ociosa que o homem disser, ele prestará conta diante de Deus. Então você vai prestar conta cada vez que usar o nome de Jesus por uma coisa carnal. Sem ser a primícia da tua vida, adorar a Deus. Sem ser a primeira coisa da tua vida, glorificar a Deus, querer ser santo, querer ser santificado, querer ser mudado por Cristo, querer ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem e mulher. Prestar a conta. Prestar a conta. E com tudo isso, esse pequeno versículo aqui, talvez o menor da Bíblia, diz: Jesus chorou. Jesus era o Deus homem nessa terra. Deus homem, encarnado, em forma humana, nariz, boca, olhos, mãos, pés, corpo, medula, ossos. Era em forma humana. Se despiu da sua glória, humilhando-se a si mesmo, fazendo-se em forma humana, fazendo-se como um homem, saindo da sua glória, veio a essa terra para sofrer. Veio a essa terra para poder sofrer em teu lugar. E Jesus, o Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho, Espírito, são pessoas. São pessoas que têm sentimento. Que têm sentimento. Tem sentimento de amor, tem sentimento de compaixão, se compadece. Tem sentimento de ira, é bondoso, é amigo. E Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus chorou. Diz as Escrituras Sagradas: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Ou seja, essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito, que se resumem em um, no Deus Todo-Poderoso, tem sentimento. São pessoas que têm, não é uma fumaça, igual saiu uma pesquisa que cristãos falou que o Espírito Santo é uma fumaça, é uma energia positiva, é um pensamento, é uma meditação. Não, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Ele tem sentimento. O Espírito Santo tem sentimento. Jesus tem sentimento. O Pai tem sentimento.
A tal ponto que a Bíblia diz que foi do agrado do pai fazer o que com o filho na cruz? Moê-lo. Descarregando o que ali? No próprio filho? Ira. Despejando nele toda a ira. Despejando no próprio filho. Então, tem sentimento. Tem sentimento. E Jesus chorou. Quando lá da direita do Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele olha essa situação que está a igreja de hoje, ele chora. Quando Jesus, de lá dos céus, ele olha para essa terra, ele chora. Ele chora porque ele vê essa desigualdade social. Ele chora por ver tanto pecado se espalhando neste mundo. Jesus, ele chora por ver tantas pessoas negarem o nome dele. Jesus, ele chora por ver tantos roubos, mortes acontecendo todos os dias. Jesus, ele chora por ver abortos. Jesus, ele chora por ver drogas sendo aprovadas. Jesus, ele chora por ver um povo que está se perdendo cada dia que se passa. Jesus, ele chora quando olha e vê no altar imagens de ídolos. Jesus, ele chora quando ele olha lá do alto do seu trono santo, glorioso, e vê pessoas com seus instrumentos na mão tocando, e acabam ali as suas apresentações, vão fumar. Acaba ali as suas apresentações, fumam, bebem, vão usar drogas. Jesus, ele chora quando vê o homossexualismo dentro da igreja. Jesus, ele chora quando vê prostituição dentro da igreja, menina solteira grávida. Jesus, ele chora quando ele vê que o evangelho dele não está sendo pregado, não está sendo ensinado da forma com que deveria ser ensinado. Jesus, ele chora quando ele vê que tudo aquilo que ele fez nessa terra está sendo desprezado, que todas as pisadas dele estão sendo desvalorizadas, que tudo aquilo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo aquilo que ele chorou, o ser humano hoje não reconhece aquilo que ele fez. Ele chora. Ele chora quando ele vê a Bíblia hoje sendo aberta e Bíblia sendo usada numa tradução moderna. E a Bíblia hoje sendo traduzida numa versão jovem. O clássico foi tirado. O clássico foi tirado. Por quê? Tem que ser lida numa tradução mais jovem, para o jovem poder entender. Para o jovem poder se adaptar, para o jovem poder entender. E nisso todo um contexto é tirado. É mexido em todas as palavras. É mexido em todos os sentidos da Bíblia. Jesus, ele chora quando vê que os pastores vão pregar, não levam mais, tem vergonha de levar a sua Bíblia nas igrejas para poder pregar, e vai lá e prega com um tablet, com um netbook, com um notebook, e a sua pregação ali é passada num data show, num slide, a sua pregação ali é passada num computador onde todos acompanham. Jesus chora quando vê isso. Jesus chora porque na época, quando o livro era aberto, se não me falha a memória, acho que foi Neemias, abriu o livro, Esdras ou Neemias, um dos dois, fugiu da memória agora. Abriu o livro, as pessoas ficavam em pé, reverenciavam, e ali passava
Horas ensinando, horas lendo, horas lendo. Levitas ensinavam, sacerdotes ensinavam, pregavam o Evangelho, ensinavam, tinham prazer no Evangelho. Jesus ele chora que quando Jesus ele vê que tudo isso era feito, vê que quando Paulo dobrava os joelhos para orar, vê quando João teve a visão na ilha de Patmos, vê que tudo isso está sendo desprezado. Ele vê que quando Deus pegou Ezequiel pelos cabelos e levou para as abominações do templo, Jesus ele olha e vê que o comércio está dentro do templo de novo. Tudo aquilo que ele fez, que ele estourou, quebrou, bateu em todo mundo, derrubou, colocaram tudo novamente. Aquilo que foi mostrado para Ezequiel, aquilo que foi mostrado para João, está sendo não estão dando atenção, está sendo desvalorizado. Jesus chora quando vê as órfãos e viúvas dentro da igreja sendo desmerecidos. Jesus, ele chora quando vê que os caixas da igreja estão totalmente ricos, cheios, gordos, fartos, e as pessoas pobres dentro da igreja, indo para a igreja de havaiana, de chinelo, de ônibus, e os pastores fartos, gordos, juntamente com os seus. Jesus chora quando vê isso. Não, mas eu sou evangélico, eu sou a verdadeira religião, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. E abster-se da corrupção deste mundo. Jesus chora quando ele vê essas coisas. Quando Jesus vê toda essa corrupção sendo feita com o nome dele, ele chora. Jesus chora quando nós negamos o nome dele, quando ele fala comigo, com você, e você nega o nome dele. Jesus chora quando nós ouvimos a mensagem dele e não damos atenção. Jesus chora. Jesus chora quando a palavra dele é falada e nós não damos atenção. Jesus chora. Por quê? Porque tem sentimento. Não foi em vão aquilo que ele passou nessa terra. Não foi em vão aquilo que Cristo caminhou aqui. Não foi em vão aquilo onde Cristo pisou. Não foi em vão. Não foi em vão. Jesus chora quando vê as pessoas negando a salvação. Jesus chora quando vê as pessoas negando a eternidade. Jesus chora quando não vê a salvação sendo anunciada, sendo proclamada. Jesus chora quando a salvação é falada de forma superficial. Jesus chora quando no seu trabalho você passa a perna. Jesus chora quando na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, você engana, você rouba, você pensa que o seu chefe não está vendo, mas você está vendo. Você está vendo, você sabe o que você está fazendo. Você sabe. Você sabe, ninguém sabe. Pai, mãe, tio, tia, vovô, ninguém sabe. Você sabe o que você fez. Ele chora. Jesus chora quando você não se dobra. Jesus chora quando você não se arrepende das suas maldades. Jesus chora. Jesus chora quando você erra e não volta para consertar. Jesus chora. Jesus chora quando você tropeça, cai e ali fica. Jesus chora quando o Espírito Santo fala com você e você não dá atenção. Porque essa é a função do Espírito, alertar a igreja a respeito do Filho, alertar a igreja a respeito de Cristo. Jesus chora quando isso acontece. Quando o Espírito fala, o Espírito alerta aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus chora. Jesus chora. E quantos não estão fazendo Jesus chorar?
Quantos Jesus olha e não sente isso? O engraçado é que nós nós pensamos que em Jesus é só alegria, isso, aquilo, aquilo outro. Mas esquecemos que ele é uma pessoa que tem sentimentos. Esquecemos que ele é uma pessoa que sente também. Que quando ele morreu, foi crucificado, ele não sentiu alegria, sentiu dor. Ele não falou, nossa, que legal. Não, gritava de dor, sentia dor. E hoje, quando as pessoas desprezam isso, ele chora. E hoje, ele chora. Quando vê todas essas imundícies, heresias sendo anunciadas, sem ser o alvo maior, Deus ser glorificado, ele chora. Jesus chora quando vê o que estão fazendo com o nome dele. Jesus chora quando vê o que estão fazendo com o nome dele aí afora. Essa porcaria que estão fazendo aí afora. Isso não é evangelho coisa nenhuma. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso é evangelho de Satanás, que está sendo anunciado, mas não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho de Cristo que está sendo anunciado. Não é. Não é. E não é. Jesus chora quando vê milhares de pessoas, acha que isso é normal. E pior que tem gente que cai nisso ainda. Como nós falamos no começo, aquilo tudo é psicologia, filosofia, é algo que faz com que a pessoa se sinta bem no ambiente para poder trabalhar por detrás. E as pessoas não percebem, você acha que é normal uma pessoa ter tudo e os membros não ter nada? Onde diz em Atos, no princípio ali de Atos, que ambos repartiam entre si tudo aquilo que era comum. Eles repartiam, viviam em comum, ou seja, em comunhão. Eles repartiam as coisas entre si. Repartiam. Por que Ananias e Safira morreu? Porque enganaram o Espírito Santo. Enganaram. Era para ser depositado tudo ali aos pés dos apóstolos, para ser repartido entre todos. Não, reteram, enganaram. Quiseram sair no lucro. Jesus chora quando vê tudo isso. Jesus chora quando vê tudo isso acontecendo e as pessoas nem sequer se sentem ameaçadas. Não se sente ameaçada fazendo isso. Não se sente ameaçada fazendo tal coisa. Não se sente ameaçado. Por quê? Porque tem uma zona de conforto. Está numa posição de conforto. Então nem sequer imagina o que está por vir. Então nem sequer imagina o que está para acontecer. O que pode acontecer daqui a alguns dias. Eis que cedo venho. Isso virou uma fala somente. Eis que cedo venho, perto está o Senhor. Isso virou uma fala. Virou uma fala de revista, virou uma fala de jornal, virou falas de Facebook, virou falas de YouTube, virou falas de um monte de coisa. Virou falas. Virou um jargão. Ah, logo mais Jesus volta. Ah, daqui não sei quanto tempo. Ah, mas não sei o que, Jesus volta. Sendo que, na verdade, Ele está mais perto do que você imagina. Entenda o Evangelho de Cristo. Quer entender, que você vai ver que isso é verdade.
Tira os seus olhos de querer debater com a Bíblia. Querer debater. Isso que muitos fazem hoje. Quer debater com a Bíblia. Ah, não, mas isso com isso, isso com aquilo e aquilo outro. Não. Entenda. Entra dentro dela. Entra dentro dela. Não. Vamos lá, vamos ver. Aqui. Pá. Você vai ver que Jesus está mais perto do que você pensa. Deixa o Espírito Santo te convencer. Outra coisa. Jesus chorou. Jesus, ele também ele se comove dentro de si quando ele vê um filho dele chorando, quando ele vê um filho dele sofrendo, quando ele vê um que é dele sofrendo. Jesus se comove. Jesus, ele não tem prazer, ele não tem alegria em ver aquele que é dele passando por momentos difíceis, chorando, sofrendo. Ele não tem prazer em ver a pessoa desiludida. Ele não tem prazer em ver a pessoa se sentindo menosprezada. Ele não tem prazer em ver a pessoa se sentindo a pior das piores. Jesus, ele chora. Ele se compadece. Ele se preocupa com aquele que é dele. Ele se preocupa. Jesus, ele se preocupa com aquele que ele tem nas mãos. Jesus, ele se preocupa com aquele que clama a ele. Jesus, ele se preocupa com essas pessoas. Por quê? Porque não foi em vão. Não foi em vão que na cruz ele morreu. Não foi em vão que na cruz ele sofreu. Não foi em vão que ele chorou, que ele sofreu. Não foi em vão. Entenda, para você sentir no teu coração, na tua alma, para você sentir dentro de você, entenda o que é a cruz. Cruz é o lugar de a pessoa ser maldita. Lugar da pessoa ser maldita. Jesus não tinha nada. Não tinha nada. Se fez maldito por você. Ele se compadece da sua dor. Porque ele morreu por você, mas ninguém morreu por você. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem teu filho, nem tua filha, nem tua avó, nem teu avô, nem ninguém morreu por você. Somente Jesus. Então ele se compadece. Ele sente quando você chora. Ele sente quando você está em dor. Ele sente quando você clama. Quando correm lágrimas dos seus olhos. Ele sente. Ele sente quando você fala: Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda, não aguento mais. Jesus, me ajuda, eu preciso de Ti. Jesus, me ajuda, sem Ti eu não sei viver, sem Ti eu nada posso. Jesus, socorre a minha vida. Socorre o meu coração, socorre a minha alma, socorre o meu ser. Ele sente. Ele sente quando você fala: Jesus, acabou para mim. Jesus, me ajuda. Ele sente quando você pede perdão. Ele sente quando você está sem força para até mesmo pedir perdão. Ele sente. Ele sente. Ele se compadece daqueles que são dele. Ele sente quando você está sendo pressionado a fazer algo que o mundo faz também. E você clama a Ele por socorro. Ele sente.
Ele se preocupa com o teu sofrer. Jesus, ele se preocupa, se existe uma pessoa que se preocupa com o teu sofrer, essa pessoa chama-se Cristo. Jesus Cristo. Ele se preocupa com o teu sofrer. Nossa, que palavra bonita. Não é palavra bonita, é a verdade bíblica. Nós simpatizamos com a palavra muitas vezes. Achamos ela bonita, achamos ela forte. Nossa, que palavra, que pregação. Não, a palavra só é forte, só é bonita se faz efeito na tua vida. Se você abraça ela, se você vive ela. Caso contrário, é só mais uma e na outra oportunidade vai ter mais outra. Agora, se você agarra a palavra e fala, meu Deus do céu, você absorve, você suga ela, fala, não, essa sim teve poder. Essa sim tem poder, tem resultado na minha vida. Jesus, ele se preocupa com o teu sofrer. Ele se preocupa com a tua dor. Ele se preocupa contigo. Ele se preocupa com o teu interior. Aquilo que ninguém se preocupa, aquilo que ninguém preocupa, demonstra interesse por você. Jesus demonstra interesse por você, pelo teu interior. Então basta eu fazer o quê? Basta, já que Jesus se preocupa tanto comigo, assim conforme você está falando, o que eu tenho que fazer então? Chame por Ele. Chame por Jesus. Chame por Ele. Diga, Jesus, me ajuda. Diz as Escrituras que Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima a qual você chora por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, Ele enxugará. Toda a lágrima que você chora, todo o seu sofrer pelo Evangelho de Cristo, Ele enxuga suas lágrimas. Ele enxuga todas as suas lágrimas. Então o que eu tenho que fazer? Chame por Jesus. Invoca por Jesus. Invoca. No dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clame a mim e responder-te-ei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. É Ele que te sustenta, é Ele que te levanta, é Ele que te esforça. É Ele que levanta você quando você está caído. É Ele que sustenta o teu coração. É Ele que sustenta a tua vida. É Ele que te dá fôlego de vida. Chame por Jesus. Chame por Ele. Entenda o que está sendo falado para vocês. Entenda o que está sendo anunciado. Não olhe com olhos naturais. Não olhe com olhos carnais, mas entenda o choro de Cristo. Ele se compadece por todos aqueles que são dele. Ele se compadece. Ele sente. Ele sente. Ele sente. Jesus se preocupa com o teu sofrer. Jesus, ele se preocupa com o teu chorar. Jesus, ele se preocupa com você. Ele quer exatamente tirar de você essa dor. Ele quer exatamente tirar do teu coração essa dor. Ele quer exatamente te livrar da escravidão, do pecado. Te livrar, te arrancar deste mundo mau. Na volta dele, quer pegar você e te levar. Como o carteiro pega uma carta, pega umas cartas que estão seladas, passa lá, o que tem selo, ele pega e leva, entrega. Aquele que não tem selo fica. É a mesma coisa. Jesus, ele quer deixar o selo do Espírito em você, para quando ele passar, pegar você e levar. E o selo do Espírito é você sentir esse toque. Sentir o toque de Cristo no teu coração, na tua vida, dentro de você. E você
Falar, Senhor, me ajuda. Falar, Cristo, ajuda a minha vida. Senhor Jesus, até aqui eu tenho andado sozinho. Até aqui eu tenho andado com as minhas próprias pernas. Mas Jesus, chega, eu preciso de Ti. Senhor, olha a minha dor, ó Pai. Senhor, Tu conheces a minha vida. Senhor Jesus, Tu conheces o meu sofrer. Senhor, Tu conheces toda a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, ajuda-me, me fortalece, me instrua, molda a minha vida, molda o meu coração, molda o meu pensamento. Estar diante dEle, Ele se preocupa com aqueles que são dEle. Jesus se preocupa com todos aqueles que são dEle. Ele se preocupa. Aí você fala, tá, mas tudo bem. Eu não sou dele, eu sou do mundo. Eu vivo para o mundo, a verdade é essa. Eu não sou dele. Ah, eu vivo para o mundo, então Jesus não se preocupa comigo? Se preocupa, sim. Se preocupa com você também. Se preocupa com você. E Ele diz que a vida eterna está somente nele. A vida eterna está somente em Jesus, não está na bebida. Você não encontra felicidade na bebida. Você não encontra felicidade no álcool. Você não encontra felicidade nas drogas. Você não vai encontrar felicidade no sexo. Você não vai encontrar felicidade na casa própria. Você não vai encontrar felicidade no seu carro do ano, no seu Lamborghini, Ferrari, no seu Maserati, enfim. Você não vai encontrar felicidade nisso. Você não vai encontrar felicidade no seu carro top, no seu emprego de milhões, bilhões. Você não vai encontrar felicidade nisso. A felicidade está somente em Jesus. Por quê? Nele está a fonte da alegria. É Ele que te sustenta. E Ele quer exatamente pegar você, tirar você deste mundo e te levar com Ele. Como assim? Resgatar você do mundo das trevas, deste mundo de decepções, de desilusões, de sofrimento, de dor, a qual o ser humano ele caminha sempre a isso devido à queda de Adão, devido ao pecado de Adão. Todos já nasceram já com esse pecado e vivem pecando. Ele quer tirar você deste mundo, lavar você no sangue dele, perdoar os seus pecados e te fazer um filho dele. Fazer você um filho dele. Ele se preocupa com você. Se preocupa tanto que diz as Escrituras que o amor de Deus é tão grande, é tão intenso, que Ele dá o próprio Filho por amor a você. O amor dele é tão intenso, é tão grande, é tão magnífico, tão extraordinário, que Ele pega o próprio Filho, mata numa cruz para salvar você. Porque precisava ser sangue derramado para pecados ser perdoados. Era assim que executava-se na época da lei. Sangue tinha que ser derramado. Sangue era derramado e muitos espargido nas pessoas. Hoje você tem esse perdão a hora que você clamar. Porque o sangue de Cristo foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado para perdoar o seu pecado. O sangue de Cristo foi derramado para perdoar você das suas maldades, dos seus roubos, das suas mortes. Quantas pessoas talvez você já matou? Quantas pessoas talvez você já enganou? Quantas pessoas você já passou para trás? Você já mentiu, já enganou, já ludibriou, já fez O sangue de Cristo é exatamente para te reconciliar com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre vós os vossos pecados. Deus não colocou sobre a sua vida o seu pecado, mas ao contrário, Ele te salvou.
Ele deu o seu próprio Filho para poder resgatar você. Quando você partir dessa terra, quando você partir daqui, dessa vida, Ele quer levar você para junto dele. Porque é isso que vai acontecer. Quando Ele voltar, Ele vai vir buscar a igreja dele. Quando Ele voltar, Ele vai vir buscar aqueles que pertencem a Ele. Aqueles que são dele. Ele quer levar você junto. Ele quer levar você junto com Ele. Basta você querer. Basta você se dispor. Basta você falar: Senhor, eu quero. Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos, eu quero. Basta você querer. Curve a cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, em Tua presença nós estamos, Senhor, mais uma vez. E Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti em favor dessas vidas, ó Pai. Que ouviram esta mensagem. Jesus, que o Teu perdão, a Tua graça, seja derramado, meu Pai, na vida de cada um. Pois está escrito em Tua palavra: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, o Senhor vos torna branco como a lã, como a neve. Então eu te peço, Jesus, meu Deus, são tantos os pecados que essas pessoas têm, meu Deus, que nós temos. São tantos os pecados, meu Deus, que nós não conseguimos nem contar. Mas Jesus, o Senhor, ó Pai, o Senhor é o que perdoa a nossa vida. O Senhor é o que perdoa o nosso coração. Pois, assim como está escrito, que o Senhor Jesus chorou. O Senhor se compadece, ó Pai, com a dor daqueles que são seus. E daqueles que estão sofrendo, ó Pai. O Senhor se compadece também. Então eu te peço, Jesus, perdoa o coração, meu Pai, desse drogado. Perdoa o coração desse alcoólatra. Perdoa, meu Deus, a prostituta, o ladrão. Perdoa, Jesus, os mentirosos. Eu te peço que o Teu sangue seja derramado sobre todos, ó Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Teu sangue seja derramado, ó Pai, sobre essas pessoas. Ai, Espírito Santo, Espírito Santo. Pois o Senhor é o que move o coração do homem. O Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, o Teu Espírito que mostra, meu Pai, que está errado. O Teu Espírito que convence o homem. Não adianta, meu Pai, que o homem por si só, ele não convence ninguém. Por isso que muitos se endurecem no seu próprio pecado, no seu próprio erro, acham que são certos, acham que são isso, aquilo outro, e continuam, meu Pai, fazendo, meu Deus, aquilo que o teu próprio ego sustenta, aquilo que tua própria vaidade sustenta, aquilo que o seu próprio interior sustenta. Mas quando o teu Espírito entra, o teu Espírito quebranta, o teu Espírito mostra que ele está errado. O teu Espírito mostra, Pai, que aquilo que está fazendo não está de acordo com o teu querer. E o Senhor leva-o a dobrar os joelhos. O Senhor leva-o a chorar. O Senhor leva-o a clamar misericórdia. A clamar, ó Pai, como publicano: tem misericórdia de mim, pois sou pecador. O Senhor leva a pedir perdão, Senhor. Então eu te peço, Pai de amor, Jesus Cristo de Nazaré, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia, Deus.
Perdoa os pecados, ó Pai, de todo esse povo. Perdoa, Jesus, os pecados, ó Deus, desses que brincam com Teu nome. Perdoa os pecados, ó Pai, desses que brincam, meu Pai, de ser ministros de louvor, que ganham dinheiro, meu Pai, através disso, que se enriquecem, meu Pai, através disso. Eu te peço, Jesus, perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa, Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, meu Pai, que não aguenta mais errar, não aguenta mais pecar, está desiludido da vida, desiludida da vida. Perdoa, Jesus. Perdoa. Ah, Senhor Deus, que, meu Pai, o Teu Espírito alcança todos, pois está escrito que Tu és onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Oh, Senhor, 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 tem misericórdia, Pai, desse povo. Jesus, tem misericórdia, meu Pai, desse povo que ora totalmente invertido. Esquece, ó Pai, de consertar sua própria vida para falar contigo, ó Pai, mas antes, meu Deus, ora por seus próprios interesses, por suas próprias vontades. Tem misericórdia desse povo. Perdoa, meu Deus, os pecados, ó Pai, deste povo, Jesus. Perdoa, Pai. Perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor. Jesus. Perdoa, meu Deus, o pecado daquele que até mesmo não sabe orar. O pecado daquele até mesmo, meu Pai, que não tem força para orar. Eu te peço, Jesus, perdoa. Lembra, ó Pai, desse, quando o Senhor, ó Pai, voltar. Lembra, meu Pai, desse quando o Senhor voltar, meu Pai, para arrebatar a sua igreja. Peço-te que o nome esteja escrito no livro da vida, Senhor. Lembra, Pai, pois está escrito que todos aqueles a qual o Pai deu em Tuas mãos, Senhor, o Senhor cuidou. E aquele que vai a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Eu te peço, Jesus, perdoa, meu Deus, essa pessoa. Perdoa os avarentos, ó Deus, que se arrependem da sua avareza, que se arrependem das suas maldades, da sua ganância. Perdoa, Jesus. Ah, Senhor, só Tu podes perdoar, ó Pai. Só, meu Deus, em Ti tem a vida eterna. Não há outro, meu Deus, não há outro Deus. Perdoa, Jesus, aquele que é idólatra. Aquele que tem, meu Deus, por costume idolatrar santos, imagens, pessoas. Eu te peço, Jesus, perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Eu te peço, Senhor, para a Tua honra e glória.